sempre digo isso muito sucinto, eu sempre digo, a adoção é a forma de ter filhos e é a forma que nós escolhemos e ponto. Eu disse, não, mas eu não adotei ela para ser minha companhia. Ela é minha filha. Eu adotei ela para ser a minha família. Olha, acho que a melhor forma da gente pensar em família é pensar que são pessoas que se gostam, que tem um vínculo entre elas. Geralmente tem um passado em conjunto, e se não tem esse passado, ele vai ser recontado e reconstruído, no caso da adoção, e que tem um presente e um futuro juntos a seguir aí, né? Um planejamento de permanecerem juntas, né? E conectadas. A adoção, para mim, ela é uma forma de ter filhos. Não é maior e nem menor do que o biológico. Então, ela não pode ser vista como um ato de caridade, como uma coisa que eu sou uma pessoa especial porque eu adotei. Não. Eu acho que, se for colocar assim, eu vejo o Lucas como uma pessoa especial que me aceitou como pai dele. Então, a gente não usa esse termo, eu adotei o Lucas, e sim, nós nos adotamos. Meu nome é Peterson e eu sou pai do Lucas há 5 anos. Eu conheci ele através do apadrinhamento, depois acabei adotando ele, né? Então, quando saiu a adoção, aí eu vim morar com a minha mãe. Hoje mora eu, o Lucas e a minha mãe, a avó. Meu nome é Denise, sou mãe do Felipe e do Vitor há mais ou menos 5 anos e um pouquinho. Meu nome é Rafael, sou pai do Vitor e do Felipe. É que todo dia a gente se reúne para tomar café da tarde. Porque a gente sempre faz isso, sempre. Então acho que é ali que tipo, a gente para e pensa, deu certo. Eu sou Luciana, mãe da Andriele e do Luiz, desde 9 de dezembro de 2014. E eu sou a Suzy, também mãe da Andriele e do Luiz. Primeiro foi só, queremos. Então, o que precisa fazer? Vamos pensar. E aí, em 2013, veio a decisão do STF que permitiu o casamento homoafetivo, né? Não que precisasse para adotar, mas aí foi mais um incentivo. Então, agora a gente pode não só adotar, mas pode adotar como casal. Então, a gente resolveu casar e, no casamento, anunciar que a gente tinha tomado a decisão de adotar. Eu sou a Lisiane, sou a mãe do Pedro, da Gabriela e da Carolina. E o Pedro chegou para nós em 2007. Eu sou o José Alberto, pai do Pedro e da Gabriela, da Carolina. E esse tempo todo aí, que fazem 14 anos que a gente é pai do Pedro, tem sido muito bom. Meu nome é Juliana Marcon, tenho 55 anos. Sou mãe da Bianca, desde 2015. E acho que ela já estava na minha vida, na verdade, a Bianca. Era só uma questão da gente se encontrar. E eu queria muito rápido isso, porque eu queria viver logo com ela tudo isso que a gente tem até hoje. Nós estamos juntos há muitos anos, né? E durante esse tempo a gente passou por várias fases, ter filhos, não ter filhos, biológicos, não biológicos. E aí em 2011 a gente tomou a decisão, não, a gente quer ter filhos e quer ter adotado. Eu sempre disse que se até os 40 eu não casasse, eu iria adotar. Mas chegou aos 40 anos, eu via a experiência de outras mulheres criando filhos sozinhas, que era uma experiência que eu decidi que eu não queria para mim. Então eu não vou adotar, né? Até porque eu não vou colocar a culpa da minha sobrecarga, da minha infelicidade nessa criança, né? Aí eu deixei passar. E quando eu fiz 50 anos, que eu consegui realizar o projeto de ter esse lugar aqui, essa casa, essa chácara, que era um projeto de vida meu, eu estava aqui um dia e como que a vida trouxe de novo esse chamado para mim. Então, nós estávamos casados já há 10 anos e pressão da família, pressão, tem que ter filho, e a gente pensou, vamos ter filho.
Aí então parei de tomar meus remédios e durante 3 meses não engravidei. Assim, 3 meses. E eu achei, nossa, 3 meses já se passaram, muito tempo não engravidei. Só que a gente ficou tenso, porque na verdade eu não queria engravidar e não queria falar pra ele. E ele não queria que eu engravidasse e não falava pra mim. E aí no final dos 3 meses cheguei pra ele e disse assim, não dá mais, não quero mais. Eu acho que Deus não quer que eu fique grávida. 3 meses. 3 longos meses. Deus não quer que eu fique grávida, então não quero engravidar mais. Não queria, nunca quis. E aí ele veio assim, tá, então vamos adotar. Nossa, resolvemos a vida, pronto, acabou. A partir daí a gente não tocou mais o assunto de engravidar e começamos a buscar sobre adoção. Então foram 2 anos de apadrinhamento. Então isso foi 2003, ele tinha ali 7 para 8. Então 2 anos para apadrinhamento. Eu achava que tinha uns 5 anos pelo tamanho dele, ele era bem miudinho, diferente de hoje. E aí ele... 2 anos apadrinhando. No meio desse percurso, ele foi destituído do poder familiar e ele iria para adoção. Mas ele fazendo parte de um grupo de irmãos, pela idade, que já tinha quase 9 anos, dificilmente seria adotado na época. Hoje não, mas eu acho que na época seria... Na época já era mais difícil. E ele... Então aí que eu falo que eu fui promovido, né? Que eu fui de Dindo, eu virei pai. Então eu entrei com o pedido de guarda dele. Aí ele levou 1 ano, mais ou menos, para conseguir. Então, ali em 2015, foi que o Lucas virou meu filho e veio para casa definitivamente. A gente já tinha a Gabriela e a Carolina, né? A Gabriela estava com 20 anos e a Carolina com 14 quando o Pedro chegou. Mas essa decisão foi bem antes, né? A gente ficou mais ou menos uns 6 anos se preparando, lendo sobre adoção. Mas eu lia, mostrava para eles. Então as gurias participaram também, né? As gurias estavam sempre por dentro de tudo que a gente estava lendo, que eu estava estudando a adoção, né? Eu gosto muito de entender as coisas, então eu fui muito atrás disso, né? Porque quando a gente começa a pensar em adotar, a tendência, eu acredito que seja pensar em bebê, né? E aí eu comecei a ler mais sobre adoção e eu comecei a ver que, primeiro, a gente já tinha 2 meninas, né? E a gente queria um menino. E aí comecei a pensar que não precisava ser bebê, né? E eu comecei a ler mais sobre adoção tardia, me informar mais, entrar nesse mundo da adoção. E aí comecei a ver que a gente poderia fazer uma adoção tardia, né? Comecei a pensar sobre isso, comecei a ler. Então foi um processo, assim, né, de tempo. A adoção tardia, né, é o termo que é mais popularmente conhecido, assim como adoções de difícil colocação. Mas que adoções são essas? São crianças e adolescentes que acabam tendo um perfil que é mais diferente do perfil que normalmente a maioria dos pretendentes que estão habilitados desejam. E aí esse diferente, o que significa? A maioria delas tem mais que 6 anos de idade, são crianças negras ou pardas, são crianças que pertencem a grupos de irmãos e são crianças que possuem alguma questão de saúde. Então, o termo adoção tardia, ele acaba não englobando ao que efetivamente se refere, né? Porque a gente está falando, por exemplo, de grupos de irmãos. Eu posso ter um grupo de irmãos de 2, 4, 6 e 7 anos, que são crianças pequenas, mas é um grupo muito numeroso. Então, o que está determinando não é a faixa etária, é o número de crianças que pertencem àquele grupo de irmãos. Mesma coisa o perfil de saúde. Eu posso ter uma criança disponível à adoção que tem 1 ano de idade, mas tem um quadro de saúde complexo, tem uma deficiência severa e por isso acaba não encontrando um pretendente junto ao sistema que efetivamente aceite aquele perfil. Então, já tentaram chamar de adoções necessárias, adoções de difícil colocação ou adoções tardias. Para mim, essas adoções, elas são todas adoções, mas o que todas elas, todos esses perfis, eles têm em comum são o fato de que elas não encontraram pretendentes disponíveis e compatíveis com o perfil que elas possuem no sistema. Quando nós sentamos pela primeira vez e falamos em adotar, a gente pensou do 0 aos 4 anos, o que é o normal de todo mundo. Depois, quando a gente começou a pesquisar mais, a gente começou a entender mais o universo da adoção tardia, entender mais o que nós queríamos, porque aí a gente pensou assim, mas só um pouquinho. Por que eu não quero engravidar?
Eu não quero engravidar porque eu não quero ter um bebê em casa. Porque eu não sei lidar com um bebê em casa. Então, se eu não quero ter um bebê em casa, por que eu vou adotar uma criança bebê? Mas para nós, o tempo todo, crianças maiores seriam muito bem-vindas. Assim. Até por saber das dificuldades, né? A gente já conhecia um pouco a realidade de que bebês, as filas são gigantescas, ficar anos esperando. Então, como a gente nunca teve muito essa necessidade de ter o bebê, os 5 anos até surgiu muito da coisa da idade escolar, de conseguir acompanhar a escola desde o início. Mas aí, lendo matéria sobre o assunto, cada vez mais a idade se tornou irrelevante, assim, não era uma... E quando tu preenche aquela ficha e tu tem essa ideia de que tu pode imaginar qualquer criança que ela vem pra ti, tu acaba te frustrando, porque essa criança, às vezes, não é a criança que existe. Porque as crianças que estão nos abrigos são maiores, pertencem a grupo de irmãos, a maioria tem alguma questão de saúde, mesmo que leve, ou diagnósticos variados, que às vezes nem sempre batem com a realidade. E aí, daquela forma, daí tu coloca, te permitiram colocar 0 a 3 anos, saudável, menina branca. E aí, o que tu coloca? Nossa, que é muito difícil, é tudo burocrático, as crianças estão lá crescendo nos abrigos. Não estão. Essas crianças não estão nos abrigos. Às vezes levam 2 anos só para ser destituída. Mas daí já passou do perfil que tu queria. A gente tem um panorama aí de hoje no Brasil aproximadamente 4.200 crianças aptas para adoção. Ao mesmo tempo, a gente tem mais de 32 mil pretendentes que estão habilitados para adotar. E aí a gente se pergunta, por que a conta não fecha, né? Aí a gente vai ver as características que essas crianças, esses adolescentes estão aptos têm e as características que esses pretendentes desejam. E aí a gente tem 2 principais enfoques para entender o porquê que a conta não fecha. O primeiro deles é a questão da idade, né? Dessas 4.200 crianças, em torno de 900 vão ter até 6 anos. Então, a gente tem mais de 3 mil que são maiores do que 6 anos de idade. E quando a gente vai ver o perfil que os pretendentes buscam, desse universo todo, a gente vai ter aí mais de 20 mil, 22 mil pretendentes que querem adotar crianças pequenas, até 6 anos. E aí é por isso que a conta também acaba não fechando, né? A gente tem muitas crianças que são maiores de 6 anos e a maioria desses pretendentes querem adotar crianças menores de 6 anos. E a outra questão, que é também um ponto muito importante, é a existência de irmãos. Metade dessas crianças que estão aptas para adoção pertencem a grupos de irmãos, têm irmãos. E desses 32 mil pretendentes, 20 querem adotar somente uma criança, ou seja, não aceitam irmãos. Então aí a gente vê 2 pontos que são bem importantes para essa conta não fechar. Quando nós decidimos, então, né, queremos ser mães, era algo que, assim, a gente se deu conta que nós queríamos ter filhos e eles não... Quando eles vieram, né, a nossa mente, eles não vieram, assim, com uma grande definição. Queríamos ter filhos. Se eles iam ser pequenos, se eles iam ser grandes, né, não tinha isso muito claro. Eu lembro de ir para o campus lendo aquele livro no celular desse tamanho e o livro era história de 5 famílias, eu acho, né? Que adotavam, né? Muito legal, assim, uma boa literatura para quem está pensando em adotar. E o vídeo é um vídeo do próprio judiciário que mostra famílias que tiveram adoção tardia, né? E crianças que estavam... Bom, e aí foi definitivo. E crianças maiores que estavam em abrigos. A gente vê o vídeo assim, eu quero todas essas crianças como filhos. Então, foi o que realmente definiu. Definiu que a gente não tinha definido. Idade. Não tinha. Então, quando tu preenche a ficha de inscrição para te habilitar para adoção, tu é meio que induzido ao erro, assim. Porque, a princípio, a tua motivação era apenas ter um filho,
depois tu te depara com uma ficha onde tu pode escolher idade, raça, se pertence ao grupo de irmãos, condição de saúde. Isso faz um movimento no teu imaginário que começa a idealizar essa criança. E principalmente pensar assim, por que te leva para essa adoção? Tu realmente quer ser pai e mãe? Por que é tão importante que a criança tenha essas características? Porque se tu for engravidar, tu não vai escolher se teu filho é menino ou menina, as características dele. Não existe isso, né? E na adoção, de alguma forma, né, no Brasil a gente tem essa possibilidade, né? E a gente questiona muito quanto isso ajuda realmente e protege a criança, né? Ou não acaba deixando ela assim num perfil tão fechadinho que nenhuma criança vai dar conta, mesmo que ela venha com aquelas características, né? Cada criança é única, é uma caixinha de surpresa e vai trazer coisas para esse pai e para essa mãe que eles também não têm como delimitar, né? Então eu diria para pensar bem, assim, e poder se informar, né, com as famílias, com os grupos, né, em relação a por que esse perfil é importante que seja fechadinho, assim? O que isso está dizendo? Por que é importante para ele? Assim que for encontrada, assim que ele estiver como primeiro pretendente da lista de alguma criança que está disponível para adoção, vão entrar em contato telefônico com ele, normalmente é a equipe do próprio fórum que faz isso, vai dizer, olha, tem uma criança aqui no teu perfil. E aí, então, começa o processo de conhecer a história da criança, o processo da criança. Depois a gente evolui para o momento de visitação, visitas mais prolongadas, passeios, até que a equipe que está acompanhando avalie que já se tem um vínculo. E aí, então, normalmente é marcada uma audiência para deferir a guarda daquela criança para aquele pretendente. A gente inicia o estágio de convivência, que segue com o acompanhamento da equipe do judiciário, e ao final, se tiver tudo ok, é então deferida a sentença de adoção, a criança muda sua documentação, os pais então vão passar a ser os adotantes, assim como os avós, muda o sobrenome da criança e aí com isso a gente conclui o processo de adoção. E aí o nosso perfil no final do processo de habilitação, o nosso perfil era de 4 a 9 anos. Então, a gente excluiu exatamente o bebê do nosso perfil. E nos ligaram em uma semana. A partir do momento que nós tivemos a nossa habilitação pronta, que o juiz deferiu, em uma semana nos ligaram. E aí a assistente social falou, ela foi bem transparente, ela disse assim, nós estamos ligando para vocês porque os meninos têm irmãos e os irmãos estão sendo adotados por famílias do Sul. Então, a gente foi direto para famílias do Sul no cadastro, porque a gente quer que eles fiquem próximos. Vocês aceitam manter o vínculo? E a gente, tranquilo, vamos manter o vínculo. A gente já tinha estudado sobre isso, já sabia como poderia ser, como seria a situação, então a gente não se opôs. Nessa ligação aí que a assistente social do Fórum lá de Passo Fundo fez comigo, ela perguntou se a gente se interessava. Eu digo, olha, claro que sim. Mas aí eu perguntei se ela teria alguma foto para mandar, né? Pelo menos para a gente continuar a conversa, né? Porque eu queria chegar em casa, conversar com a família, dizer para a Lisiane. Aí quando ela mandou a foto, eu digo assim, pronto. Não, mas daí antes disso, né? Quando tu foi me buscar, tu disse, ligou uma assistente social lá de Passo Fundo, falando que tem um menino para nós. Que tem 6 anos e 9 meses, e o nome é Pedro Fernando. E ele faz aniversário dia 10 de outubro. Daí eu disse, é nosso, né? Pedro Fernando. Porque na minha família tem muitos Fernando, assim. Porque eu perdi um tio que era o nome Fernando, então tem muitas homenagens com Fernando. E eu disse, Pedro Fernando. Dia 10 de outubro é aniversário dele. E o meu aniversário é dia 14 de outubro, né? Então é bem pertinho. Eu disse, é um sinal, é nosso. Eu disse, é nosso. E ele dizia pra mim assim, não te empolga demais, calma, vamos ver. Ela vai mandar uma foto de noite pra nós, vamos ver. Não queria que eu me decepcionasse, caso não desse certo e tal, né? Mas aí de noite, daí ela mandou a foto, né? Daí eu lembrei, 1h da manhã, quando eu me lembrei, eu falei, abri, vou ver se já chegou a foto. E ela tinha mandado à meia-noite a foto. Daí eram 3 fotos do Pedro, né? Daí daí quando eu olhei assim, eu já me emocionei assim, porque me apaixonei, assim, né? Mas, claro, a gente sabe que não dá para se apaixonar
sem conhecer, né? Então a gente logo já foi combinando, né, no outro dia. Isso era uma terça-feira, aí no sábado a gente combinou de ir no sábado e conhecer ele. Mas o primeiro encontro, a primeira foto que eu olhei, assim, eram 2 crianças que eu não conhecia, tava olhando para aquelas 2 crianças e pensando, tá, são 2 crianças, não senti nada além de serem 2 crianças. Aí sim, aí a gente foi amadurecendo isso, e quando a gente foi ver eles, porque isso foi no dia 1º de maio, aí até o dia 29 de maio nós ficamos nos conhecendo, mandamos fotos nossas, eles mandaram fotos deles, a gente começou a fazer uma comunicação meio, não era nem Skype, era Skype, MSN, a gente Skype, usava, né? Na verdade, a gente usava, não tinha WhatsApp ainda. Ou se tinha, a gente não sabia usar. Mas a gente começou a fazer uma comunicação meio online, mas a gente ainda não começou a falar com eles. Mas a gente aí sim começou a nutrir aquele sentimento, aquela coisa mais que as pessoas falam. Mas a primeira vez que eu olhei pra eles, eu não senti absolutamente nada. Hoje eu já não me culpo mais, mas no início assim, me culpava bastante por como é que eu não senti isso. Mas de cara foi uma coisa de tu olhar 2 estranhos e dizer, tá. 2 estranhos. Tipo, tá. A idealização, ela é inevitável, tu sempre vai idealizar. Eu mesmo conhecendo o Lucas, eu idealizava algumas coisas, pensava em várias coisas que poderíamos fazer junto, e depois não aconteceu muitas. E imagina pra uma criança que tu nem sabe como ela é, nem fisicamente, nada. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, elas simplesmente ficam esperando que essa criança venha, e sem se preparar. E aí a preparação, o que ela é? É tu ouvir outras histórias, é tu ler a respeito, tu conviver com pessoas que já adotaram, tu buscar. Então, os grupos de apoio, eles têm essa função, mas não só os grupos. Existe muito material na internet, muita coisa que tu pode aprender e conhecer. O afeto é primordial, né? Então, conseguir estabelecer uma relação de afeto, né? Até não estou usando ainda a palavra amor, porque, tipo, são pessoas que estão se conhecendo. Uma coisa muito interessante que eu acho sobre a adoção tardia, que daí chegam pessoas já para ti, né? Para formar aquela família, como eu digo, já eram 2 seres falantes, com opiniões próprias, com sentimentos e verbalizando, né? E aí, de repente, você tem que já entender como é que pode, né, ou enfim, lidar com aquilo ali. A gente sempre brinca e tem uma cola, às vezes, que acontece ali, né, de que pode não ser no primeiro momento, mas em algum momento dá um clique e aquelas pessoas se sentem conectadas. E o que facilita, né, esse encontro aí? Acho que talvez um ajuste, né, da expectativa desse pai, dessa mãe, desse adulto com essa criança. E acho que a gente sempre tem que pensar, quando a gente está falando em qualquer relação entre pais e filhos, que é o adulto que se adapta à criança, né? A criança, claro, vai ter o seu jeitinho que os pais têm que ir conhecendo, né? Mas o adulto tem que ir com cuidado, conhecendo aquela criança, curioso para saber o que aquela criança pensa, por que ela sente, por que ela reage daquela forma. Né? Acho que tem que ter uma curiosidade, uma vontade de estar ali junto, né? Por parte do adulto. Né? O que a gente vê, por exemplo, na situação de devolução, né? Fica muito na criança, digo, mas é o adulto que tem a condição, né? Ele que está bem, ele que buscou essa adoção, então é dele que tem que partir muito mais do engajamento, né? Da questão de poder estar ali junto, de entender o que está passando na cabeça daquela criança. A criança, ela não vai para o acolhimento porque estava tudo bem. Algo aconteceu que demandou a aplicação de uma medida extrema, que é o afastamento da família, que é o acolhimento. Então, essa é a medida mais excepcional de todas, porque a gente vai lá, então, tirar a criança do convívio com a sua família e levar ela ou para uma instituição de acolhimento ou para uma família acolhedora. Eu acho que mãe nenhuma, espontaneamente, gostaria de romper definitivamente com seus filhos, né? Aqui no nosso país, na maioria dos casos, se dá por uma falta de recursos Sim. da família, condições sociais que jogam essa família para essa situação, né? Então, a gente sempre tenta passar. As crianças acompanham muito a gente nas manifestações e por que a gente está na manifestação, que é para lutar, para todo mundo ter uma vida digna, uma vida com condições, inclusive de criar os seus próprios filhos,
né? Então, a gente sempre tenta passar uma imagem muito positiva, né? Que a mãe deles não fez isso por falta de amor, né? Mas por uma falta de cuidado com ela mesma, inclusive. E que a gente tem muito a agradecer, porque se não fosse ela, nós não seríamos mães. Né? Então, isso é fundamental, né? De que nós 4, somos muito gratos a essas 2 pessoas, né? Que nos deram filhos. As crianças que elas são crianças que são acolhidas, né, no espaço, elas vêm porque por algum tipo de violação de direito, né, previsto no ECA, tipos de negligências com a saúde, negligência com a educação, abandono, violência doméstica, abuso, dificuldade, né, dos responsáveis ou pais, dependentes químicos que não conseguem dar conta de cuidar das crianças naquele momento, dos filhos. Então esses são um dos principais motivos, assim, né, que desencadeiam um acolhimento institucional. O objetivo da medida de proteção é que a gente possa proteger e assegurar os direitos dessa criança ou desse adolescente, enquanto a família está se reorganizando, está acessando alguns serviços de políticas públicas que até então ela não tinha acesso, para que ela possa, então, conseguir desenvolver uma configuração que seja protetiva àquela criança e que possibilite o retorno daquela criança ou daquele adolescente para a sua família. Então, é uma medida que é para ser transitória. Não é algo que vai durar, que vai ser... Tanto que o próprio estatuto vai determinar que o acolhimento ele vai levar no máximo 1 ano e 6 meses. Então, não deve passar de 18 meses, a não ser que tenha uma situação que seja efetivamente justificável, né? Então, dentro desse universo do acolhimento, a gente vai ter aí sim uma parcela de crianças e adolescentes em que a família efetivamente não vai conseguir desenvolver ali as condições que efetivamente aquela criança precisa para ser protegida, para ter acesso a um desenvolvimento saudável, enfim. E aí esses motivos, eles são inúmeros, também é importante que a gente não culpabilize essas famílias. Tem uma frase que eu sempre, para mim, é uma referência da comunicação não violenta, que é que toda situação de violência ela é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, se aquela família ela não conseguiu proteger, acabou, então, trazendo algum processo de violação de direitos para aquela criança, foi porque ela também não teve alguma das suas necessidades devidamente atendidas pelo nosso sistema de proteção, pelo Estado, pelas políticas públicas. Então, nesses casos, acaba sendo destituída do poder familiar em relação àquela criança ou àquele adolescente. E aí é essa parcela de crianças e adolescentes que efetivamente não podem voltar para suas famílias de origem, que não foi possível esse retorno, é que passam então a estar aptas à adoção. A gente vê muitas pessoas, principalmente quando chegam pra gente, dizem assim, ai, que felicidade pra eles, né? Como eles tiveram sorte. Como devem ser agradecidos. E o que eu li foi justamente assim, nenhuma criança deveria passar pelo processo de adoção. Ela não pede para ser adotada, né? Por ela preferia estar com a família original dela. Então, ela não tem que estar te agradecendo nada. Ela vai te agradecer ao longo da vida por você dedicar cuidados de mães, né? No dia a dia, mas não pelo processo da adoção. Quando a pessoa entende que a adoção é a forma de se ter filhos, beleza. Mas muita gente confunde, sim, com caridade. Por quê? Porque tá na mídia, daí tem muita visibilidade, aí vê uma criança linda. Quem não se apaixona por uma criança linda, uma criança simpática? Ah, beleza, eu quero que essa criança seja minha filha. Só que eles não são assim, eles não são assim. Eles são adolescentes, eles são chatos, eles têm vontades, eles têm lutos, eles têm muitas questões que a gente também não consegue suprir e a gente precisa entender que não consegue suprir e a gente só consegue entender quando a gente tem ideia de que é um filho é uma luta inconstante de a gente tentar ser melhor o dia, todos os dias. A adoção, ela não pode ela ser um meio de tu simplesmente compensar alguma falha ou alguma coisa, uma questão de saúde, que tu não pode ter filhos, então eu vou adotar só por isso. É a última alternativa. Ela não é, tu não pode entender a adoção como uma filiação de segunda categoria, né? E a gente vem de uma cultura disso.
E até as campanhas, então, que acontecem de adoção, muitas vezes, elas são vídeos de, no máximo, 5 minutos e com uma música no fundo. E filho não dura mais que 5 minutos e não tem musiquinha no fundo. É isso que a gente tem que ter consciência. Quando ela retorna para a família ou quando ela vai para uma família substituta, para adoção, também, de novo, ela vai para um novo rompimento com esse espaço, né? Ela vai ter que estabelecer isso de novo, ela vai ter que construir. Tem essa fantasia, assim, que a criança ela não tem história, como se ela não tivesse passado e nem presente. Às vezes a gente chega aqui e diz assim, é como se a criança estivesse aqui esperando que alguém viesse salvá-la, como se alguém viesse tirar ela daqui. E não é verdade. Primeiro, essa criança tem um passado. Mesmo os bebês têm uma história, têm um passado, e elas também têm um presente, elas também têm uma vida, elas também estabelecem vínculos com o espaço onde elas estão, elas estabelecem vínculo com a escola, elas estabelecem vínculo, né, com as pessoas com quem ela convive. Então, quando ela também tem que sair daqui, também é um rompimento, e às vezes quando se tem essa ideia, mas como? Por que a gente não pode levar amanhã, se a gente começou hoje, né? Se nós viemos aqui, ela tem uma família agora, porque a criança também precisa elaborar esse luto, ela precisa também se despedir, né? Porque ela não está aqui só esperando, ela está aqui vivendo. Então, acho que é a principal, talvez às vezes as dificuldades, né, que nós encontramos e que as pessoas também encontram. E quando tem essa ideia de salvação, junto vem a ideia de que se eu salvei, a criança também tem que ser grata. E a gente sabe que isso é uma das principais dificuldades que, né, no início de uma relação se estabelece para ambas as partes, assim. Então, o período de preparação ele foi longo, foram esses 8 meses que nós tivemos para se preparar. Então, nós lemos muito. Mas apesar da gente ler muito, a gente não estava ainda preparado para tudo que poderia acontecer. Nesses 15 dias que nós ficamos em adaptação, nós estávamos muito envolvidos lá em Minas Gerais, com muito medo, com muita ansiedade, com muitas perguntas. E mesmo assim, tiveram várias situações. O Vitor não queria comer, e aí E eu disse, não, tu vai comer, se não vou. Pegou e jogou todo o prato de comida no chão. Então, foi umas situações... Jogaram pedra em mim já lá. O Felipe já me jogou pedra, não queria chegar perto de mim. Se bateram, teve briga. Então, nesses 15 dias já foi muito intenso. A gente já teve, assim, uma ideia do que seria depois. Mas como nós estávamos muito envolvidos e com toda... Tudo passava tranquilo. Tudo foi passando tranquilo. Quando nós chegamos aqui, que começou a ficar mais tenso, porque acho que nós estávamos já sozinhos, não tinha mais uma assistente social, uma psicóloga que estivesse do nosso ladinho, colada com a gente o tempo todo, como tinha lá. Então a gente começou a se ver sozinho, apesar de que a gente também tem a situação de que é difícil de tu reclamar pra tua família do que tá acontecendo com os teus filhos, porque, mas eu não queria, então por que tá reclamando? Então isso também é bem difícil. Eu falo sempre que a gente se prepara pra depois saber que não sabe nada. Então quando eu falo em preparação, tem mais a ver com o coração aberto de que muita coisa difícil vai acontecer. E ela chegava em casa não sabendo fazer o tema, não entendendo nada, braba, nervosa, e eu não gosto dessa coisa de ensinar. Por isso que eu não quis ser professora, então eu também não tinha paciência. Aí fui lá na escola e pedi assim o que eu ia fazer, né? Daí fiquei pensando como é que eu ia gerenciar toda a parte de aprendizagem dela, trabalhando, como é que eu iria levar nos atendimentos. Ela ficava muito brava, muito nervosa, ela agressiva, né? Então juntou ali todas aquelas emoções próprias do período da adaptação, como também a questão do temor que ela tinha em função do estudo. Então eu levei numa fonoaudióloga, porque ela tinha um pouco de gagueira, levei num médico psiquiatra para ver a questão assim da aprendizagem, que até então eu achava que era isso, e daí passou assim, mais 2 dias por semana de reforço escolar. E mesmo assim ela não passou, né? Aí a gente teve que conversar no fim do ano, ela ficou frustrada, daí eu expliquei. E na hora, assim, eu chorei lá na escola quando eu recebi a notícia, porque, na verdade, para mim não tinha problema, mas era para ela, né? Imaginei que para ela ia ser muito sofrido.
Eis a minha surpresa que quando eu fui buscar ela na escola, ela estava com o boletim, aí a secretária disse, ela ficou triste, ela chorou até. Aí eu peguei, ela veio para mim, entrou no carro chorando, aí eu peguei o boletim, na hora assim me veio assim uma inspiração, e eu peguei o boletim dela e olhei assim e disse, Bi, meu amor, tu passou em tudo aqui, ó. Até em matemática que é difícil tu passou, só não passou em português. Então isso é muito importante. O ano que vem tu vai melhorar o português, tu vai trabalhar, nós vamos vencer juntas. E ela pegou e fez assim, tá bom, mãe, tá bom, já passou. Se o processo disser que essa criança o Lucas morava em Porto Alegre, eu em Gravataí. Ele veio de Porto Alegre para Gravataí em setembro. Como é que eu vou esperar que ele mudou de cidade, de família e de escola? Entrou no colégio em setembro. E eu não querer que ele repita de ano. Por favor, né? Então a gente tem que escolher um pouco as batalhas que a gente vai entrar, assim. Então é a disciplina, mas tem algumas coisas que vai repetir de ano, paciência. No outro vai melhor, então tu vai cobrar, mas no tempo dele. Existem questões muito particulares de quem está no universo da adoção, de quem está ou se preparando ou já adotou, que são bem particulares de quem realmente está no processo. E procurar ajuda antes, durante e depois é essencial, justamente por causa dessas questões. Por quê? Porque por mais que tu esteja preparado para receber um bebê, que não, o bebê não vai ter muita demanda, a demanda é toda física do bebê. Na verdade não, porque sempre, a vida inteira, vai existir um luto dessa criança, do que aconteceu. Por mais que a criança seja bem resolvida, a gente sabe que em algum momento ela vai se perguntar por quê, o que aconteceu. E aí tu precisa estar preparado tanto para responder, quanto para auxiliar, quanto para ajudar a procurar a família biológica, se for o caso. E são coisas que doem na gente. Tipo assim, como eu sou mãe, como é que eu vou procurar uma outra mãe? São coisas que a gente se pergunta, e que se a gente tem um apoio, se a gente tem um grupo de apoio que consegue, tem com quem conversar, isso já muda a situação. Então, ter um grupo de apoio é essencial, porque tu tem pessoas com quem tu pode conversar sobre o que tu tá passando. Então é importante o apoio sempre, né? Antes e depois da adoção, né? Depois que vem a criança, também precisa desse apoio, né? Também precisa se sentir apoiado, trocar ideias, ver as experiências dos outros. Principalmente, né? Para não dizer por que eu estou passando isso, aí ele vai perceber que outras famílias passam igual ou pior, né? Das situações em função do que é ter uma criança adotada dentro de casa, né? Porque pela adaptação. Pela adaptação, por todos os desafios, e a pessoa, se não se preparou, que nem eu reconheço, eu teve momentos ali logo no início que eu digo, o que eu fui fazer? Mas ela estava muito tranquila, porque ela se preparou. Depois que eu comecei a ler, por ela forçar, dá uma olhada nisso aqui, lê isso daqui, vê que é assim mesmo. Aí que tu vai entendendo. Aí depois nos grupos, sabe, tu vai, né, pegando e vendo que isso é um processo assim que vai passar. A partir desse momento que eu comecei na escola nova, começaram os conflitos, né, tanto no próprio colégio como em casa, né? Então tinha aquela parte dos limites, né, que é normal, a gente tem que ter em casa. Então até eu entender isso e também levar essa educação, esses limites para o colégio foi bem complicado, né? Muitas vezes, acho que durante esse primeiro ano, metade do ano, né, que eu fui pro colégio, quase todos os dias eu brigava com alguém, batia, né? Acho que é muito o receio, aquele medo que eu tinha. Então, várias agressões, até a gente tem agenda guardada aqui do primeiro, segundo e terceiro ano. Teve um dia que eu bati em 4 alunos, né, 4 colegas. Então, era um formato que eu tinha como de defesa, né? E aí, só que não é normal, né? Não é normal, claro, a escola entendia, depois, né, foi bem conversado pelo que a minha família me conta, mas eu tinha essas reações, agressões, e em casa também, né? E diversas vezes acabava brigando com a mãe, né, que é quem mais, vamos dizer assim, me acompanhava na hora de dormir, né? Então a gente sempre tinha um ritual de cantar uma música, né, depois fazer uma oração, depois dormir, mas muitas vezes não acontecia assim, né? A gente acabava brigando, até mesmo eu batia nela, né, que ela tinha que me segurar, enfim, então eu tinha essa fúria,
né? E no fim, assim, até eu não sei por que eu fazia isso, na verdade, eu não sei por que eu reagia assim, né? Mas eu sabia que não era legal, assim, mas acabava agindo assim, né? Eu não tinha motivos, na verdade, para agir assim. Então, a reação do Pedro quando ele era contrariado, qualquer motivo, assim, pequenos motivos, era se tornar agressivo, né? Então ele batia, às vezes eu tinha que segurar ele, abraçar, botava as pernas dele no meio das minhas pernas, abraçava e ficava acalmando ele, né? Porque senão ele ficava muito bravo e batia mesmo. Então ele era agressivo, né? A reação dele quando era contrariado era assim, até na escola. Né? Mas não que ele batesse na professora, mas ele era mais agressivo assim com os colegas, qualquer coisinha que ele era contrariado era a maneira que ele colocava para fora. Então nem toda criança faz isso, mas eu estava preparada, a gente sabia que isso fazia parte da adaptação, né? Que era a maneira que ele reagia quando a coisa não era como ele queria, né? E também uma forma de testar a gente, né? Vou fazer as coisas piores. Será que não vamos devolver? Porque isso é que a criança faz na adaptação, né? Ela precisa ter certeza que é amada, né? Então ela vai ter reações, às vezes, cada criança é de um jeito, né? De um jeito diferente, mas ele era assim, ele reagia batendo, né? Queria bater. Talvez porque, né, ele viveu um tempo na rua, então era a maneira que ele se defendia, né? Era como um bichinho acuado, assim, se defendia batendo, né? E a gente, como a gente estava bem preparada, a gente entendia, não que fosse fácil, né? Não era fácil. Eu sentia muito amor, né? Isso era uma coisa que eu via que eu tinha alguém que me dava atenção, né? Que enfim, que estava comigo, me apoiava, né? E aos pouquinhos eu fui meio que entendendo, né? Que essas pessoas tinham, né, um sentimento diferente por mim, né? E acabou acontecendo, enfim, a gente foi se aproximando, criando laços. Como a gente sabia que isso fazia parte da adaptação, que a criança reage, que a criança está testando os pais, né? Então, por isso que é tão importante a preparação. Porque daí a gente sabendo disso, não que é mais fácil, mas pelo menos a gente entende o que está acontecendo, né? A gente adquiriu essa consciência que a criança vem com a sua história, com o seu jeito de ser, e que vai se inserir na nossa história, né? E vai construir uma história com a gente, né? Então, assim, só que isso leva tempo, né? Assim como a gente está se adaptando a ela muito mais está se adaptando a tudo novo. Então, a gente tem que entender e ter paciência, ter tempo, né? O tempo é da criança, então a gente tem que dar o tempo para a criança se construir também com a gente, com uma nova família, se construir como uma nova pessoa junto com a gente vai construindo o vínculo com ela com o tempo também, não é assim que chega, claro, a gente se apaixona, a gente vê a foto e se apaixona, né? A gente se apaixonou vendo a foto dele, mas é uma paixão pela foto, né? Não é, a gente vai conhecer essa criança no decorrer da convivência. E ela vai nos conhecer no decorrer da convivência também. Então, o vínculo vai se construindo no dia a dia, né? Não é de repente que eu vou, me apaixonei, pronto, é meu filho, eu vou sentir aquele amor, né, para sempre. Os pais também tendem a achar que o mau comportamento é da criança, né? E não conseguem olhar para si, que bom, às vezes a criança até não se comportou mal naquele dia, mas tu tá cansado, tá com menos paciência e deposita na criança algo que não é dela, um mau comportamento que absolutamente banal, né? Então, acho que são grandes mitos aí que perpassam. A criança precisa conhecer a sua história, dar voz, dar palavras para aquilo que está sentindo, poder entender o que se passou. E quem vai poder nos ajudar essa criança a fazer isso são os adultos, são aqueles que cuidam, né? Somos nós como profissionais, somos os educadores sociais, são as pessoas com quem onde ele circula. E também quando ela chega numa família adotiva, ele poder entender, claro, dentro do tempo da criança, poder ajudar essa criança a poder fazer o resgate da sua história. Porque como é que uma criança que não consegue entender o que se passou com ela pode pensar no seu futuro? Isso influencia diretamente, né? Como é que ela vai se relacionar com o outro, como é que ela vai planejar o seu futuro, na aprendizagem. O processo interno de conhecer sua história vai possibilitar ela construir o seu futuro. Então, o quanto isso é importante, é doloroso, né? Mas o quanto com a ajuda de profissionais, com cuidado, né? Com
com possibilidade de dar espaço para essa criança expressar, né, o que ela entendeu da sua história e poder dar também recursos para que ela possa elaborar o que se passou. O Felipe, que é o mais velho, ele sempre teve dificuldade comigo. Ele é muito simpático, ele é extremamente extrovertido com todo mundo, mas ele não chegava perto de mim, ele não me abraçava. Ele abraçava a vizinhança inteira, mas não me abraçava. Ele conversava com todo mundo e comigo ele tinha uma certa resistência. E a gente brigava muito e ainda briga muito, mas agora ele é adolescente e agora tá tudo certo. Então a gente brigava muito e teve um dia que eu cheguei assim, pô cara, o que tá acontecendo? O que eu te fiz que tu não me abraça, tu não vem no meu colo, o que tá acontecendo? E ele chegou e disse assim pra mim, mas mãe não abraça, mãe não dá colo. E aí eu me liguei, tipo, claro, eu sou a mãe dele. Essa é a visão que ele tem de mãe, então na verdade ele tinha que aprender a ser filho e tinha que aprender a ser mãe. E aí a gente começou a mudar a nossa forma de convivência. Quando é transparente, quando não é uma coisa escondida, que é velado, que, não vai, não fala, não fala isso, não fala daquilo. Acaba tendo um preconceito na própria família. Eu sentia, assim, que eu sentia até quando eu era maior, assim, era com os outros, assim, às vezes chegar numa loja, comprar um presente, tá, nós três, e aí ia um atendente neles e um outro em mim, né, e ver que a gente tá junto, assim, ver que a gente tá arrumado, tu vai no lugar, o que é pra ti? Não, eu tô com eles, tá. Sabe, então, assim, algumas coisas assim, meio que de alguns preconceitos externos, já senti algumas coisas, mas na família, assim, nunca senti nada. A maioria dos comentários que não são muito adequados são pela falta de acesso a um outro ponto de vista. Então, nos casos que as pessoas faziam um comentário não muito adequado, eu logo na hora desconstruía aquele conceito e colocava o certo no lugar. Então, nós temos também que nos capacitar para fazer esse pulo que é necessário. As pessoas dizem, mas vou adotar uma criança grande, ela vem cheia de problemas, cheia de vícios, ela não vai querer, não vou poder criar como eu quero, educar como eu quero. Mentira. Isso aí é um mito. Isso aí é um estereótipo, né? Que as pessoas criaram em cima de experiências, às vezes, não muito exitosas. Que algumas pessoas tiveram pelo seu próprio perfil. E antigamente, às vezes, as pessoas escolhiam dar uma explicação para o insucesso da adoção tardia, colocando a culpa na criança e não na sua própria incapacidade de dar conta disso. A sociedade tem essa ideia de que se uma criança, ou principalmente adolescentes, eles estão acolhidos, né? Também tem o porquê o que eles fizeram, né? Principalmente na escola, às vezes nos meios onde eles circulam, né? O que aconteceu para que tu tá no acolhimento. E isso também reflete na própria percepção da criança e do adolescente. A gente percebe assim uma culpa, né, que eles carregam, assim. Criança, acho que adolescente mais porque consegue verbalizar, mas criança também, nesse sentido de achar que foi acolhido porque não foi um bom filho, porque estava na rua, porque não foi, né, não foi para a escola, porque fugiu da escola. Então, às vezes eles invertem esse papel de que não que o adulto não cuidou, mas que eles fizeram alguma coisa para estarem aqui. Mas vocês não têm medo? Isso até no prévio. E mesmo de vez em quando, né? A Adri agora tá na adolescência, então toda aquela fase de revolta. E tu percebe que de vez em quando a pessoa reage que não é uma reação normal de adolescência, já tem um medo por trás. Por ser adotiva e tem, além da adolescência, a adoção, então não vai dar certo, né? Vai matar, vai te esquartejar. Então é bem velado, né? As pessoas não falam isso, mas a gente percebe que isso paira. As pessoas têm muito essa coisa da família de origem, que eles... eu tenho muito medo que herde a má índole, ou o sangue ruim da família, da mãe. E aí tu pensa assim, há estudos sobre epigenética e outras coisas que falam que realmente que é o ambiente que vale a pena, que vai
desencadear o ambiente que tu vive é que vai fazer, quem tu é. Né? Por isso que há os projetos, apadrinhamento, enfim, para tirar essas crianças, trazer novas referências. Então, o que me preocupa hoje não são a genética. Ele vai ser igual à mãe. Não, o que me preocupa hoje para as crianças é esses pais que estão por aí. Porque aí, sim, é que eu falo bastante isso, que questão de drogas é questão de saúde. É o que a gente tem que entender. Questão de drogas é questão de saúde. Racismo, para mim, é caráter. E isso daí tem como a gente... E aí a responsabilidade é nossa que estamos adotando. Com relação à Bianca, eu nunca senti preconceito com ela. Ela é adotada. Dizia, não, ela foi adotada. Agora ela é minha filha. A outra clássica. Eles são irmãos. Meu Deus. Eles são irmãos mesmo? São. Eles são meus filhos. Portanto, são irmãos. E pronto, né? E aí, dependendo da situação, né? E didaticamente, aquela história, talvez por sermos, né? Enfim, professoras, né? Eu também venci uma barreira, porque a gente tem barreiras também. Então, muitas vezes eu, sim, são irmãos, né? Até o dia que eu, sim, são irmãos porque eles são meus filhos, né? E hoje, eu acho que eu venci uma barreira de didaticamente, né? Dizer para as pessoas que me perguntam isso, assim, é uma pergunta que não é bacana de se fazer, porque filhos, né, de uma mesma pessoa sempre são irmãos, né? Então, mas... Bom, é isso. Ainda não é uma coisa assim, de boa, a escola vai saber lidar com os problemas, né? É uma coisa que os pais têm que ajudar as escolas e justamente ler para levar para a escola, olha, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Alguma, né, tipo assim, chegar uma tarefa, que aí você mesmo, né, porque daí vem a criança e te pede ajuda, né? Que, mãe, tem que fazer minha árvore genealógica. Ok, vamos lá. E que daí, assim, aí você fica no impasse. O que os professores querem quando pedem isso é, de fato, para construir algo que retrate laços biológicos? Ou... E claro que daí, assim, vamos lá. Esse é teu avô, essa é tua avó, né? Mas são os nossos, se a gente fala, né, de laço, enfim, consanguíneos, né? O que vem da gente, né? Mas aí vem a figurinha da árvore genealógica, é mãe, pai. Também tem isso. E cadê mãe e mãe? Não tem, né? A Adri mesmo agora, no 8º ano, ela vai ter uma disciplina que é sobre coisas da vida e ela já assim, mãe, não gostei de uma pergunta. Qual é a pergunta? Como é que seus pais escolheram o seu nome? Tinha um amigo meu que perguntou, Gabi, se ele é teu irmão? Eu falei, não sei quem, ali é o meu irmão, minha mãe, né? Mas é teu irmão de verdade? Eu disse, de verdade. E continuei o assunto, de verdade. É de mentira. É teu irmão de verdade? Eu disse, de verdade. E continuei, porque não veio o caso. Eu falar, vamos sentar aqui, vou te contar a história. Não, é de verdade. Eu respondi a pergunta, né? Tu quer saber o quê? Então seja objetivo. Se tu quer me perguntar a forma que ele veio, eu posso te dizer que ele nasceu de outra barriga. Mas se é de verdade, é de verdade. E assim, sempre que a gente pode, tem oportunidade de falar, de divulgar a adoção tardia, de quebrar um pouco esses mitos, né, que existem, das dificuldades, a criança já vem com problema. Então, em todos os momentos que a gente pode, né, para dizer assim, olha, são filhos. E se tem uma coisa que nos deixa muito tranquilo, porque a gente... Acho que agora não mais mesmo, né? Vai passar pela experiência de ser mãe biológica. Não vai. Mas cada vez que senta com um grupo de mães e começa a discutir os problemas, não tem diferença nenhuma. São os mesmos problemas, as mesmas birras, as insatisfações com a vida, o querer mais, o nunca é suficiente. Então, até nos chama atenção, né? Porque... a gente, em algum momento, para e pensa assim, talvez com o histórico vai se comportar diferente. Não. São 2 crianças, filhas de classe média alta, com todos os defeitos de crianças que cresceram nesse meio, né? Então, com manha, com birra, não tem diferença nenhuma. A adoção tardia, ela é uma adoção que tem especificidades, tem exigências por parte da criança, um grau maior de responsabilidade por parte dos pais
e a exigência de maturidade emocional. A adoção tardia funciona se esses pais estão preparados para exercer autoridade também, de dar limites, né, limites positivos, né? Porque claro que vem o sentimento, coitadinho, nunca teve isso. Tá, mas agora tem. Agora então, tem. não é porque E na hora nunca comeu que agora vai comer um pacote. Isso, aí na hora que, bom, então agora pode ser, né? Agora, enfim, podemos dar todo o pacote. A gente nunca dá todo o pacote, mas enfim, né? Porque a gente acha que não faz bem para nenhuma criança, independente, né? Uma coisa que já perguntaram pra mim uma vez, eu acho, como que é ter duas mães? Eu falei, é igual ter uma mãe e um pai. Igual. E realmente é igual. O começar a cuidar de alguém que ali já faz algum tempo que tá precisando de um cuidado é assim, eu diria, é de um retorno que é sem tamanho. E se você se sente assim na capacidade, né, pensando assim, bom, eu vou, né, posso amar alguém, né, nossa, é um encontro assim, a criança mais velha, ela nos traz, né, esse sentimento que ela vem acumulando, seja por pouco ou por muito tempo, né, que é essa vontade assim de então assim, agora eu tenho uma família, de repente agora alguém até vai gostar de mim. Ele vai fazer de tudo para você não gostar, né, vem os testes, porque ele já, né, aquela criança, ela já sofreu, então ela claro que ela tem também assim aquele pé atrás, dizendo assim, será mesmo que vão gostar de mim? Mas ela tá muito mais aberta para ser amada, né? Eu não tenho, na verdade, dúvida disso. E aí, se a gente conseguir exercitar essa capacidade, assim, de desenvolver esse amor, esse afeto, eu aconselho muito a adoção tardia. Eu acho, assim... é maravilhoso. É maravilhoso, de fato. A melhor parte do dia que eu mais gosto é a hora de voltar da escola. Eu acho que, com certeza, a hora que eu mais gosto é quando meus pais voltam pra casa. Sim, que daí a gente pode tomar um café, né? Eu acho que tudo vale a pena, só porque não tem muito o que falar. Eu acho que tudo, em cada segundo, cada minuto vale a pena. Cada momento que a gente, antes de sair pro trabalho, vai lá, dá uma olhadinha no quarto, dá um beijinho, tipo, até mais tarde, na hora de botar na cama, de levantar de madrugada e ver se estão realmente dormindo, se não estão passando frio ou passando calor. Tudo vale a pena. Cada momento vale a pena. Até quando eles estão brigando vale a pena. Mas o que a gente tem que entender? O quão disposto eu sou pra me transformar com isso. Porque são muitas concessões. Então, primeiro a gente tem que se conhecer. Para adotar, primeiro eu tenho que me conhecer. Para depois conhecer outra criança ou querer adotar. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho, um dever de casa antes de se conhecer. E realmente, se eu tô... Porque tem pessoas que às vezes não estão aptas a ter uma planta em casa. Que às vezes, né, não cabe naquela rotina dela. Então, se conheça e depois busque as formas legais de adoção. E as formas legais, existem, juizado da infância e juventude, então esse é o caminho certo. E os grupos de apoio, as informações, então busca informações e vê se aquilo combina contigo. Se não for adoção, existe apadrinhamento afetivo, existe outra forma. Se é caridade, tu pode ajudar instituições de milhões de instituições que estão aí precisando, né? Então há formas de fazer. Então primeiro é se conhecer e ver o que quer. Se tu quer ter filhos, a adoção é um caminho legítimo e maravilhoso, eu sou suspeito de falar. É maravilhoso, mas difícil. Eu falo que eu costumo dizer que é um difícil bom. Então é uma dificuldade prazerosa, assim. Que acho que ter filhos é isso, assim. Eu não tenho filho biológico, então não vejo diferença. Mas é se permitir. Abra o coração e vá buscar informações. E se não for pra ti isso, ok. Tranquilo, tá tudo lindo e maravilhoso. A gente não pode ter pessoas preconceituosas em relação à adoção. Mas nem todo mundo precisa ter filhos e nem todo mundo precisa ter filhos adotados, assim. Mas também não vão minar quem tem. Eu ajudo a avó, na verdade. Às vezes, quando eu tenho médico, ela me leva.
Quando ela tem, às vezes eu vou junto, às vezes eu fico em casa aqui cuidando. Nós sempre cuidamos um dos outros. E eu e ela andamos pro mundo, se soltamos nesse mundo. Dizer que eu te amo muito, tu mudou minha vida. Tanto tudo que eu sou hoje, a Elo e as coisas que aconteceram depois foi tudo por tua causa. E eu sou grato por ti. Eu te amo. Eu te amo. O que a gente gosta de fazer junto é cozinhar. A gente preparou um molho de tomate outro dia, bastante em quantidade. E ela me ajuda, assim, mãe, o que tu precisa? Ela é muito disponível. E daí eu vou ensinando, né, ela a fazer. Sai bife, sai arroz, sai batatinha frita. A gente ganha muito mais do que a gente dá. A gente ganha muito mais do que a gente dá. Eu sou uma pessoa muito melhor com a Bianca. Vale passar pelo processo de adoção, vale esperar e a adaptação terminar, vale as brigas, vale as terapias, vale as correrias, as leituras, vale... Imagina como é que a mãe tá chorando no momento. É que eu me emocionei porque é legal ver assim, né, que deu certo, né, e que a gente vê tantos casos que não dão certo, né? Que as pessoas não se preparam, as pessoas não levam a sério, parece assim, a adoção e a gente sabe que é possível, né, e que vale a pena, né, e que a gente tem a nossa família e a gente é feliz com essa família que a gente formou, né? Então vale muito a pena. Eu diria, se tu não quer ter um bebê, uma pessoa muito nova, adota uma pessoa mais de 10 anos pra cima, porque normalmente quando a pessoa tem 15, 16 anos, elas já perderam meio costume, tipo, ninguém mais vai me adotar. Então é legal elas ficarem com um pouquinho mais de esperança